Boa noite, nós estamos mais uma vez aqui juntos, reunidos, para aprofundarmos no carisma, na vocação Filhos de Maria. Seja bem-vindo, José, seja bem-vindo. Cada pessoa que está entrando agora, Márcia, Ludmila, Alisson, sejam bem-vindos. Vocês vão notar que tem algo diferente na live hoje, é porque nós não estamos com aquele foco de luz, que eu não me lembro o nome, e por isso vai estar um pouco mais escuro. Seja bem-vinda, Luma, seja bem-vinda, Suzana. A Maria está se arrumando. Seja bem-vinda, Carmina, Adriana. Seja bem-vinda, Samara. Seja bem-vinda, Érica. Cortei o cabelo, Teté. Você percebeu, que bom. É uma alegria. Seja bem-vindo, Júnior. Cada um de vocês que estão aqui hoje. Vamos iniciar esta live já clamando a graça do Espírito Santo para que Ele possa ir fecundando o terreno do nosso coração. Que nós possamos ir cada vez mais deixando que o nosso coração seja inundado, incendiado. Deus sabe o que o nosso coração precisa. Se aqui que ele precisa da água para fecundar o terreno, se é do fogo para abrasar, para aquecer os nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vinda, Ana, que alegria você aqui conosco. Seja bem-vinda, Genilda. Seja bem-vinda, Maria. Cada um de vocês, que a graça de Deus possa ir tocando os corações. Hoje nós temos um tema muito caro ao nosso coração, que é chamado a uma vida consagrada, uma consagração de vida, que são os conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos vividos no modo de ser da família Filhos de Maria. Então, aquilo que eu for responder obrigada, Maria Sueli, que está mandando abraços fraternos de Paripiranga. Abraços fraternos para Paripiranga, que está nos ouvindo. Que alegria você conosco. Hoje nós vamos então refletir sobre conselhos evangélicos, o que são os conselhos evangélicos e como a comunidade Filhos de Maria é convidada a viver, a experimentar. Lembrando que é um conselho, não uma ordem. Então, o conselho nos orienta, o conselho nos leva a um caminho ou se torna um caminho, mas de modo algum é uma obrigação ou uma ordem. Quando professamos os conselhos evangélicos, o fazemos livremente, porque para seguir Jesus, ele coloca como condição primeira condição, se quiseres. É um ato livre, é um ato do seu ser,
da liberdade do seu ser. Então, nós vamos já iniciando. Quem enviou as perguntas, para que à medida das perguntas a gente já vai trabalhando. Lembrando que os conselhos evangélicos professados na vida consagrada é um convite para todo o povo de Deus, porque está no núcleo do seguimento de Cristo. Então, todos aqueles que seguem a Cristo e são convidados a imitá-lo, são chamados a viver dos conselhos evangélicos. Então, como é a relação e ou interferência de um conselho nos demais? Bom, na verdade não é que tem uma interferência. Antigamente a gente falava que havia um caminho a ser percorrido, porque embora nós fazemos compromisso de todos, existe aquele que é a base, que é o alicerce. A pobreza é um alicerce. Não dá para eu ser pobre e ser casto. Eu tenho que primeiro ser pobre para ser casto e por fim, geralmente são só 3. Na nossa comunidade nós professamos 5 compromissos de experiência, de vivência, que é o caminho que é seguido. Acho que eu ouvi isso de uma pregação. O da pobreza era o mais longe, o mais distante, porque você teria que trilhar esse caminho e era o mais difícil de ser vivido, de vivenciar. Vamos pensar assim, que para que eu seja casto, eu preciso ser pobre no sentido de ter desapego de ideias, desapego de bens. Isso vai exigir de mim uma vida mais sóbria, uma vida mais simples. Para que eu seja casto, eu preciso de temperança. E preciso então de um coração já ordenado, já desapegado. Então, já as paixões já não me comandam. E para que eu seja obediente, eu preciso da pobreza de mim, dos meus pensamentos, o meu desapego. Eu preciso da temperança, da castidade, para que eu saiba escutar e assim obedecer. Para que eu viva o martírio, eu preciso estar pronto a viver uma obediência que me leve a sofrer e a abraçar o sofrimento com a mesma atitude de Cristo. Um testemunho que me leva até a morte no sentido de morrer para mim mesmo, mas que Cristo vive em mim. Não é uma morte só para morrer, é uma morte para que Cristo viva, para que Cristo enriqueça o mundo. Eu sou pobre para que a pobreza de Cristo em mim enriqueça o mundo. Eu sou casto, eu tenho esse domínio, como Cristo diz assim, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. É essa dimensão de autodomínio que nós somos chamados a viver, de castidade que nós somos chamados a viver. Eu a dou livremente, então a castidade me convida a dar-me livremente. E a obediência a viver isso na escuta, na condução. Então há uma integração desses. E nós temos, isso leva ao martírio, e nós celebramos um ano em que vivemos um compromisso que é o 5º de misericordiar. Tudo isso me leva a experimentar da misericórdia de Deus, porque não é uma ação minha, é uma ação do Espírito em nós, e me leva a ser misericórdia para o outro, a ir ao encontro do outro. Seja bem-vinda, minha mãe acabou de entrar, Zenilda. Como não confundir pobreza com falsa humildade ou desleixo? Primeiro,
eu gosto de relacionar os compromissos, os conselhos evangélicos com as bem-aventuranças, porque o conselho evangélico é um convite de Cristo, que Cristo faz a nós dentro de um chamamento especial para seguir mais de perto a Ele, a viver uma experiência de santidade e de seguir. E as bem-aventuranças é um caminho, nós somos uma comunidade das bem-aventuranças. Então vamos pensar que o conselho evangélico corresponde a bem-aventurados os pobres em espírito. A obediência, bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Os mansos, a palavra amansar, vem daquele que se deixa moldar por uma mão, a mão que conduz. Então, bem-aventurados os mansos, os puros, os castos. Eu gosto de relacionar com a castidade. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus, a bem-aventurança da castidade. E a bem-aventurança do martírio, bem-aventurados os misericordiosos, então a gente já tem aqui o compromisso de misericordiar, porque alcançaram a misericórdia. E bem-aventurados aqueles que, quando nós fomos perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Tem a bem-aventurança da perseguição por causa da justiça, mas diferentemente essa é uma bem-aventurança porque envolve o seguimento de Cristo. Quanto mais autêntica a nossa vida, mais o mundo nos perseguirá, porque não reconhece a sabedoria que vem de Deus. Então, nesse sentido, ele diz assim, a Sagrada Escritura: bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, quando vos caluniarem, vos perseguirem, porque será grande a sua recompensa, seu nome estará escrito nos céus. Então, olhando isso, a pobreza necessariamente não está ligada a uma forma de ser humilde ou não ser humilde. Eu entendo até que às vezes essa questão, como é que eu posso fazer um julgamento de falsa humildade? Eu já me coloco então na condição de juiz, então eu já saio da minha condição de pobreza de mim mesmo. Um pobre de si e das pessoas e de suas opiniões não vai agir conforme uma opinião. Eu entendo que esse meu irmão ou minha irmã tem uma falsa humildade. Não dá para validar algo que corresponde ao outro. Ou desleixo. Aí, às vezes, o conceito de pobreza, quanto pobreza material, tem essa ideia de não ter e de falta de cuidado, né? Porque envolve a vaidade. Mas a vaidade principalmente no sentido do amor a si mesmo. E do amor a si mesmo no sentido negativo. A Nérica Talamesa vai colocar que a pobreza tem 4 características, 2 positivos e 2 negativos. Esta pobreza da vaidade de si mesmo, do amor a si mesmo, nesse sentido de olhar para si e não ver o outro. Então, não tem relação com a forma como eu me cuido, como eu me porto diante dos outros. Há pessoas que se vestem com simplicidade e com muito zelo, cuidado. Desde que a motivação, acho que é importante, tanto quanto a humildade, quanto o desleixo, é entender que qualquer conselho evangélico, nós vivemos para viver a imitação do Cristo. A nossa motivação é Ele, não nós mesmos, nem o outro. Então, e nem é o próprio conselho, entende? Para que eu não coloque no centro a pobreza, ao invés do Cristo que me atrai. Ele é o princípio. Espero que tenha ficado claro, mas tenha cuidado nessa dimensão de se colocar no julgamento, na capacidade de ver se o outro está sendo verdadeiramente humilde ou não. Eu acho que esse é um risco. Quais as maiores tentações na vivência de cada conselho evangélico?
Bom, essa pergunta é muito boa porque cada conselho evangélico ele vai ter uma relação muito própria com cada tentação de Jesus no deserto. A pobreza, a tentação do ter, a castidade, a tentação do prazer. E quando falo prazer, é o prazer sendo no sentido amplo de ser conduzido pelas paixões. O prazer da comida, o prazer da sexualidade, as diversas dimensões e a forma desordenada disso, que é a tentação. E a tentação de poder. Então, a tentação do poder vai de encontro à obediência, ao martírio e à misericórdia. Entendem? Então, espero que tenha entendido. Essas são as tentações centrais. É a vida de Cristo que se renova em nós. Como viver cada conselho evangélico segundo o estado de vida? Bom, cada estado de vida tem as suas obrigações próprias. Então, Jesus não chamou para ser pobre só os celibatários. Quando ele dá como conselho, ele nem especifica se o estado de vida. Ele não chega para o jovem rico e diz assim: olha, vai vender tudo que tem e não se case. Ele não faz essa expressão. Quem vai falar nesse sentido e vai dar uma orientação mais expressa a isso é São Paulo. Mas cada conselho precisa ser bem vivido a partir do momento em que nós temos como motivação central o Cristo. Sou pobre. Como vivo como Jesus pobre? Quando penso que Jesus comeu com os fariseus, comeu com publicanos, comeu com pecadores, se colocou em todo e qualquer lugar e lidou com cada um de uma forma única, individual. Eu percebo essa vivência da pobreza. Essa pobreza que então, independente do estado de vida, eu sou capaz de revelar. Mas é certo, é santo, um sacerdote. Na nossa comunidade a gente vive a pobreza principalmente entendendo Cristo, que é partilha e que se faz pão, que se faz alimento e que se dá alimento. Então é interessante que historicamente nós fazemos assim, desde o início da comunidade a gente partilha os bens materiais, a gente faz a comunhão de bens, a gente partilha o nosso ser, então toda semana a gente tem a partilha do coração. Independente do estado de vida, nós somos convidados a vivenciar essa partilha do coração, a partilhar nossa vida, nosso ser, nossos sentimentos, pessoa, o que nós estamos experimentando. Quanto à castidade, é interessante isso porque às vezes confundem castidade com continência. E se você pegar o magistério da igreja, há muitos artigos, 2344, 43, 42, 41, são artigos que vão falar sobre a castidade e a castidade de um modo geral e mostra que a castidade muito mais do que para além da continência é esse dar-se, doar-se, é a escola de doação de Cristo. A pessoa se abre totalmente para uma doação, mas porque se tem. Só uma pessoa que tem um autodomínio é capaz de livremente dar-se. Então, nesse sentido, a nossa busca pela castidade, para a vivência da castidade, para nos doarmos, e aí no estado de vida. Agora, quantos gestos concretos? Pense que nós estamos querendo viver como Jesus. Se eu como demais, eu estou sendo casto? Na relação conjugal, há atos que são dentro da própria igreja, dentro do magistério, visto como fora da moralidade católica.
eu vou fazer isso, eu vou vivenciar isso. Eu tenho como parâmetro assim, tudo que eu não faço ou eu não faria na frente de Jesus, eu não devo fazer. No sentido que a relação sexual, ela é um ato criador e procriador, não é criador não, procriador e co-criador, porque Deus cria através de nós. Então, você imagina que graça que é santo, é oração. Nós participamos desse ato e desse mistério que é a vida, de gerar a vida, de conceber uma vida. Quando eu faço ou eu tenho isso com um motivo de egoísta, a relação sexual se esvazia de sentido. Então, no casamento, quando ela é simplesmente para o prazer, mas não para o encontro, para a doação do meu ser e para o recebimento do ser do outro, eu começo então a pensar, não estou vivendo isso de forma casta. Quer dizer que é ruim o prazer? Não, pelo contrário. Deus foi quem deu a graça do prazer na relação sexual. Se fosse algo ruim, nós não iríamos querer nos multiplicar. Nossa espécie estaria fadada à extinção. É prazeroso, mas não deve ser a motivação, o prazer, a minha satisfação. Eu devo querer dar-me ao outro e vê-lo feliz. Essa condição de seguimento de Cristo para tudo. Né? Nós vamos entendendo que a nossa vida é uma vida doada para que o outro seja pleno, para que o outro encontre. Então, no casamento tem isso. No celibato, na continência, na virgindade, por amor do reino, então todo o povo de Deus deve experimentar dessa minha entrega. Eu devo encontrar e dar-me, e minha alegria é a alegria, o prazer dos outros, experimentar dessa entrega para os outros, para a construção do reino. Então, não só um, mas todo o povo de Deus faz parte desse meu encontro e do amor a Ele. Como sacerdote, só continuando, o sacerdote, ele vive isso de forma plena, vive a castidade quando ele reserva-se na sua intimidade para Cristo, seu esposo, na igreja, e quando ele se dá ao povo de Deus que foi-lhe confiado a condução. É pastoreio. É preciso experimentar e entender isso. Há alguma hierarquia nos conselhos evangélicos? Hierarquia quanto a um que é mais importante que outro, não. Agora, como eu já disse anteriormente, há uma necessidade de que um coração, para que eu chegue a uma obediência, e a obediência de Cristo, essa obediência de Cristo, para que eu chegue até ela, eu tenho que passar pela pobreza e castidade antes. Mas não é que a obediência é mais importante. Todos eles têm um valor de caminho apresentado para que nós vivemos a imitação do Cristo. Fale sobre a castidade no geral do autodomínio. Bom, é interessante isso porque a castidade, quanto conselho, não é só um conselho vivido dentro da vivência cristã da vida consagrada. Budistas também encontram esse caminho. Os conselhos evangélicos, eles nos libertam de nós mesmos. A maior graça na vivência dos conselhos evangélicos é que nós nos libertamos de nós mesmos, de nossas paixões, da nossa necessidade de ter, da nossa necessidade do prazer. Então, no geral, o autodomínio é essa capacidade em que eu me identificando com Cristo, Cristo é meu Senhor. Então, sou capaz de dar-me a Ele. Mas é uma relação de amor. Às vezes fico pensando que a gente entende mais como
compromisso de caminho do que relação. Eu vivencio a castidade, eu vivencio a pobreza, eu vivencio a obediência por uma relação de amor com Jesus. É que eu amo tanto e encontrá-lo e estar com Ele. Eu vou me transformando nele, é um mimetismo do amor, eu me pareço, me assemelho com aquilo que amo. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, tu te tornas aquilo que contemplas. Eu vou contemplando Cristo no amor e vou me tornando pobre, casta, obediente, mártir, dentro deste caminho. Então não tem uma receita, é uma escola, é a vida toda. A cada etapa, a criança, o adolescente vai viver a castidade de uma forma, o jovem, o adulto, próprio do seu crescimento, o casado, o solteiro, o celibatário, o sacerdote vai viver de outra forma, mas em todo momento a motivação é o Cristo e dar-se, doar-se como Ele. Obedecer, mesmo quando não acredito? Bom, se você só comungar quando você acredita, pode ocorrer que há momentos que sua fé não tem tanto fervor, ardor. E muitas pessoas confundem fé com sentimento. E fé é uma decisão de me aderir a Cristo. E quando eu obedeço, a etimologia da palavra obedecer é obediaudiens, é se colocar à escuta. Insistentemente, Jesus no Evangelho fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E para ele, ouvir, escutar, é obedecer. E quando fala assim, mesmo quando eu não acredito, é interessante porque a gente vive no mistério, mergulhado no mistério. E um dos argumentos para muitas pessoas não se confessarem é porque, como eu vou me confessar se o padre é uma pessoa como eu? É um homem como eu, que peca como eu, ou às vezes peca até mais que eu. Bom, quando você confessa, você está fazendo este ato acreditando que você está fazendo a Deus. E que a palavra de Jesus é uma palavra que se cumpre. E ele disse que daria aos seus o poder de ligar e desligar, então de perdoar e não perdoar. É essa atitude de fé em uma coisa que eu não vejo. Porque se eu estou vendo, se eu estou concordando, se eu acho que essa pessoa tem condição mesmo de que Deus fale através dela, então não preciso de fé. É bem racional. Agora, quando eu não acredito, quando é uma pessoa com muitas limitações, eu me lanço ao abandono. E aí entra a pobreza, entra a castidade, entra a obediência. Eu me abandono. É um ato de confiança que faço a Deus, que através daquela pessoa, ou através daquele conjunto de pessoas, porque pode ser dentro, na dimensão do conselho, está agindo misteriosamente em minha vida. Como obedecer sem me anular? Bom, eu vou citar para vocês assim, um parâmetro de caminho que eu estava, quando estava rezando e preparando para essa live. Tentação do ter, caminho de vencer para esse ter, é o caminho da pobreza, para nós partilhar. Então não é não ter, é partilhar o que se tem. Às vezes é mais fácil não ter do que partilhar o que se tem. É um caminho mais fácil. Acho que por isso que Cristo não fez a opção só de não ter, mas de partilhar o que tinha. E insistentemente quis que os discípulos vivessem isso.
Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas o que vamos fazer agora? Não temos. Hein? Apresenta 5 pães e 2 peixes. Partilhe. O prazer, o caminho de autodomínio. E o caminho é a castidade. Então, com a temperança no comando, o poder, a obediência, um esvaziamento do coração. Como que eu obedeço sendo lá? Primeiro eu preciso me esvaziar para escutar de coração aberto o outro. Mas isso não significa me anular. Quando eu renuncio a mim mesmo para ganhar a Cristo, eu, na verdade, me ganho de verdade. Então, quando eu obedeço, eu verdadeiramente sou livre e sou quem sou. Então, não estou me anulando. É importante isso, entender que eu não devo vivenciar experimentando o apego às minhas opiniões. Mas eu sinto que eu estou me anulando quando eu obedeço. Numa fraternidade, numa comunidade de irmãos, de família, você tem a confiança em poder falar. Mas você também tem o chamado e o convite de Deus a viver a castidade, o autodomínio, a ser pobre de si e desapegado das suas ideias o suficiente para acreditar que um outro é voz de Deus e deixar-se conduzir, deixar-se guiar. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque conquistarão a terra. Como viver o verdadeiro abandono para viver a verdadeira obediência? Através da oração. Só por meio da oração, porque é uma ação de Deus em nós. É lógico que existe o esforço e a escolha livre. A minha consciência livremente escolhe viver e dar-se e responder ao seu chamado. Responder o amor. Mas a oração é que alimenta esse encontro de quem me ama, Deus que me ama, e eu experimento esse amor profundamente e que eu correspondo a esse amor. Uma música do Shalom que a gente cantou muito na comunidade, que fala assim, como responder a este amor imenso que... E a gente fala assim, não, amando. A única forma que eu tenho de corresponder é amando. É amando-o na Eucaristia, é amando na igreja e é amando no outro. No outro que o Senhor me concede, tanto fraternalmente quanto comunidade, como no outro que se apresenta em meu caminho. Então, esse verdadeiro abandono, essa confiança é uma relação de conhecimento. Eu conheço Jesus. E conhecer etimologicamente, na palavra, no sentido bíblico, implica esse amor. Deus se revela, Ele sim se dá a conhecer. Jesus vai dizer assim, eu não chamo mais de servo, eu o chamo de amigo, porque eu me dei a conhecer. Esse conhecimento de Cristo me leva cada vez mais a um desejo de configurar-me e de abandonar-me, de viver numa profunda certeza desta providência de Deus através das circunstâncias, das pessoas, da realidade, porque o Evangelho não é um romance, o Evangelho é uma vida encarnada e é uma vida divina. Deus se fez homem e encarnou-se e nos mostrou como viver verdadeiramente. Como viver a obediência quando eu acredito que estou certo e não meu formador? Olha, essa pergunta é interessante porque às vezes eu acho que meu bispo está errado. Isso não me dá o direito de desobedecê-lo. Eu acho que a Conferência Nacional dos Bispos está errada. E aí eu desobedeço. Então, daqui a pouco eu desobedeço o Papa e me torno Martinho Lutero. Então, assim, é necessário a contraposição de duas realidades.
o santo, ele vive essa experiência de amor tão profundo a Deus, que mesmo que acredite que saiba o caminho, mas geralmente não sabe, porque esse apego a si, o sábio não tem um apego à sua opinião, apego ao seu acerto, a errar ou acertar. Isso precisa de esvaziamento. Aí a gente volta na pobreza. Eu preciso de esvaziar-me. Quando eu vivo essa pobreza, castidade, obediência, eu sou tão livre de mim mesmo que sou capaz de acolher o outro e errar com ele. Porque entendo essa experiência. Uma experiência de fé. Sei que quem conduz tudo é Deus. Eu entendo que dentro de um concílio vai ser Deus que vai estar conduzindo os bispos. Dentro de uma escolha, uma eleição, é Deus quem está conduzindo a igreja. E Deus me ama e nos ama profundamente. Então, mesmo se tiver, é uma palavra na segurança que ele diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu digo como Santa Teresinha, então eu prefiro errar com meu bispo do que acertar sozinha. Porque há mais acerto. É melhor errar do modo certo, às vezes, do que acertar da forma errada. Eu queria continuar ainda nesse assunto, entendendo assim que a obediência gera comunhão. Se eu fico muito apegada a mim mesma, a minha opinião, e acredito que estou certo, no casamento isso não gera comunhão. Na igreja isso não vai gerar comunhão. A obediência, esse esvaziamento gera comunhão. Os conselhos evangélicos nos fazem caminhar para uma comunhão. E como é bom quando eu vivo em comunhão com o pensamento da minha igreja diocesana, através da obediência, quando eu vivo em comunhão com a minha igreja do Brasil, através da obediência, e quando eu vivo em comunhão com a igreja universal, com o pensamento universal da Santa Madre Igreja expressa pelos documentos, pelo magistério, pela tradição. Eu fico pensando que é sempre um perigo achar que sei mais que a igreja ou que sei mais que tantos outros. Há um caminho de esvaziamento muito importante aí. Gostaria que falasse a respeito da obediência à comunidade frente à educação dos filhos. Primeiro, a comunidade não gera os filhos, não tem gestão sobre os filhos. A educação dos filhos cabe aos pais. Quem foi chamado foram os pais. Então, a resposta ao Evangelho, à igreja, à sua consagração, cabe ao pai e à mãe, se for o pai e a mãe, se for um só, como tem o caso de alguns dentro da comunidade, é esse que foi chamado, que foi convocado. Mas a igreja, o magistério da igreja pede que eduque na fé católica. Então, conviver na vida comunitária, conviver com a graça de pessoas que comungam o mesmo ideal, a mesma fé, têm o mesmo objetivo, é uma grande graça na educação e para a educação dos filhos. Agora, se a pergunta se trata de método pedagógico, eu escolho educar do modo de Waldorf, ou eu escolho montessoriana, os pais vão entendendo qual é o caminho que eles vão vivenciar e vão dar a riqueza do Evangelho para seus filhos de modo mais autêntico, mas não é a comunidade que vai gerir a educação dos filhos, não. A comunidade forma o pai e a mãe enquanto consagrado, e é um caminho para que ele responda com fidelidade à vontade de Deus.
Como casal da comunidade, Filhos de Maria, pode viver a pobreza na família? Bom, tendo uma vida sóbria, simples, o motivo pelo qual nós trabalhamos, quando exercemos nossa profissão, não é o ganhar fama, nem o ganhar o dinheiro. É dar um sustento digno para os nossos filhos e partilhar com os nossos irmãos. É interessante essa dinâmica, porque nos discípulos de Jesus, eles não falam que o barco era de Jesus, eles dizem assim: Jesus navegava no barco de Pedro. Entende? Às vezes a gente usa esse termo com muito medo, como se fosse uma posse. Mas quem usava o barco? Jesus. Quem era o Senhor do barco? Jesus. Então que seja assim. O casal vive nessa dimensão da partilha. Vai ter... Mas isso é o casal, a família. Os filhos vão ser privados das coisas? Não, mas eu quero educar meu filho, minha filha, para que viva o Evangelho. Então a pobreza é uma condição, o valor do Evangelho. Ela entende que partilhar é importante. O valor maior é dar-se, é partilhar, é estar junto, é a fraternidade. Então esses são valores dentro do quanto casal, tá? Mas a gente, quanto igreja, a igreja orienta que o casal tenha uma casa, algo para não deixar desprovido os filhos. Isso é uma orientação da igreja. Mas a sobriedade de vida, não... Quando eu fui me casar, um padre, e estávamos ganhando os móveis, e algumas pessoas pediam para que nós escolhêssemos. E uma orientação interessante que um padre jesuíta nos deu foi assim: às vezes você compra o mais caro porque vai durar mais. Não é tão bonito, não vai dar aquele aprazo no olhar, mas vai durar muito. Então é interessante essa visão. Pela durabilidade, vai ser mais caro no primeiro momento, mas você fica com constância. Isso não significa que se você compra pela marca, você está comprando a marca, aí já está fugindo da pobreza. Mas isso não é só o casal, é qualquer consagrado dentro da comunidade. Que característica particular tem os filhos de Maria na vivência de cada conselho? Então, já falei, a vivência da pobreza para nós é principalmente a partilha. Desde o princípio da comunidade, nós nos partilhamos e partilhamos os nossos bens. Mas é um ato livre, não é algo que é obrigatório, não. A castidade sempre foi falada, principalmente com essa dimensão do autodomínio. Muitas vezes se fala em castidade só com a dimensão da sexualidade. Não, na nossa comunidade sempre implicou todo o ser, essa capacidade de doação total de si ao outro. Mas para isso eu preciso ter o domínio de mim mesmo, o domínio das minhas paixões. Às vezes a ira é uma paixão, falar muito, a fofoca é uma paixão. Então, dentro da comunidade a gente vive muito isso, a necessidade de falar e não falar coisas que edificam. É sempre visando, eu daria um caminho assim para todos os conselhos. Primeiro a Deus, em segundo o outro, eu serei o terceiro.
Eu sou o terceiro. Quanto à vivência deste compromisso, eu penso em mim mesmo por último. Ah, Érica, mas e aí? Como é que fica aquela fala de que quando você está precisando estar dentro de um avião, primeiro pede para você respirar para depois você salvar o outro? Entendam bem, na dimensão da vida espiritual que nós estamos entendendo aqui, como a vivência, como somos chamados a viver, quando morro, gero vida, porque estou morrendo para mim, para que Cristo assuma a minha vida. Então não é uma morte só para morrer, para me anular, para anular a minha vontade, anular-me. Eu anulo-me para ganhar a Cristo. Deixo tudo para ganhar o tudo. Há muito mais valor naquilo que ganho, porque aquilo que ganho é eterno. Qualquer coisa aqui é passageira. Então eu preciso ter esse olhar de eternidade para a eternidade. E na obediência, o amor quenótico é próprio dos filhos de Maria, esse amor de esvaziamento. E a condição, que é uma condição que é um remédio nas nossas regras. Está escrito assim, nem sive, nada sei. Se eu vivo em espírito de nada sei, é bem fácil obedecer, porque entendo que o outro saberá. A condição também da Sagrada Escritura, tende os outros como maiores. É remédio, né? A Sagrada Escritura é sempre caminho, é alicerce. Então, como é vivida a obediência à igreja na comunidade? Total. Obediência total à igreja. O que o nosso Papa diz, o que o nosso Bispo diz, então a gente experimenta se a nossa diocese e em qualquer diocese em que nós estejamos e quando estivemos na Terra Santa ao Patriarca latino, então a gente experimenta agindo, porque obediência não é só escutar, é agir, é uma escuta que me leva a uma ação em comunhão com o que a igreja pede neste tempo de hoje. A minha igreja diocesana, a minha igreja do Brasil, a igreja universal. Então, a gente age conforme o que a igreja está nos dizendo. É assim que a vivência, a obediência é vivida, agindo. O que devemos fazer para recomeçar? Cair em si primeiro. Eu vou citar esse exemplo, o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, como ele fez para voltar à casa do pai? O primeiro ato foi cair em si. Depois ele não caiu em si, ficou pensando, meu Deus, eu caí em mim, eu fiz besteira. Eu gastei tudo que eu tinha e estou vivendo como os porcos. Oh, meu Deus, o que faço agora? Ele caiu em si e agiu conforme isso. Ele caiu em si, fiz errado. As pessoas, os servos na casa do meu pai são mais bem tratados. Então vou voltar e vou pedir. Olha que humildade. A humildade para recomeçar. Recomeços exigem muita humildade. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ser um empregado. Quando volto à casa do pai, é festejado, é abraçado, é acolhido. Então, o primeiro passo é cair em si. Como um filho de Maria casado vive a castidade? Bom, lembrando que castidade não é o mesmo sinônimo de continência, então um casal dentro da comunidade ele tem relação sexual, vivencia a mesma forma. Mas tem uma exigência própria do matrimônio
que é esse pensar no outro com mais intensidade. Então, cada vez que eu me seguro e não falo uma palavra que feriria o meu esposo, eu estou vivendo castidade. Cada vez que eu não faço isso, eu estou sendo menos casta, estou perdendo a oportunidade de viver a castidade. É lógico que toda a questão das opções, conforme a moral, a fidelidade, o que é pedido de todo casal quanto matrimônio. Mas nós pedimos mais esse sentido. Na relação sexual, um casal, ele precisa ter o outro como foco, é dar felicidade ao outro, é encontrar esse outro, é fazer com que ele experimente de ser amado, de ser recebido, entende? É encontro, é dois que se fazem um porque se encontram, integra. Né? Os conselhos evangélicos são caminhos de integração e de unidade. Assim também o casado, quando vive a castidade, vive integrado, vive em unidade. O que são esses tais conselhos evangélicos? O primeiro, a definição já começa dizendo que é conselho, então não é ordem nem imposição. A pessoa segue e abraça se quiser. Quando fazemos livremente. Nós tivemos compromissos definitivos recentemente e a pergunta é: irmão, você quer? A gente, cada etapa, a pergunta feita é: você quer? Você quer? Você quer? Por meio disso, por meio desse caminho, você quer por meio desse caminho? Você quer? Não é uma imposição. Segundo, é a conformidade com Cristo. Os conselhos evangélicos é o coração do Evangelho quanto à vivência de Cristo. Nós queremos imitá-lo perfeitamente através dos conselhos evangélicos. Da pobreza, castidade e obediência. São esses três. Lembrando do ter, do prazer e do poder. Lembrando das bem-aventuranças. Mas dentro da nossa vocação a gente vive essa dimensão de um amor configurado a Cristo todo. Então, a morrer, a paixão, o martírio. Então a gente vive um testemunho de tendo amado os seus amores até o extremo, até dar a vida, fazendo então da humanidade uma fraternidade, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, Jesus ali faz de toda a humanidade seus amigos, porque dá a vida por nós, né? E nós somos chamados então a testemunhar, dando a vida e indo ao encontro do que sofre, daquele que sofre. E é interessante a dimensão do sofrimento na nossa vocação, porque quando falamos de quem sofre, colocamos todos iguais. O pobre ainda sofre a dimensão dos recursos, mas quem sofre, seja rico ou pobre, nessa pandemia a gente viu essa condição igualando a todos. A gente vai ao encontro de quem sofre, o Cristo que sofre, seja no rico ou no pobre. A gente tem preferência pelos pobres. Um amor preferencial pelos pobres, porque era a preferência de Jesus, porque é a preferência da igreja. Mas acolhemos todos, experimentamos esses conselhos que nos aproximam do ser humano que nós queremos ser, que foi revelado em Jesus, o verdadeiro ex-homem. Então, eis o modelo de ser humano que quero seguir, é o Cristo. Quando percebemos que não estamos conseguindo viver bem esses conselhos,
Reze mais. A ascese, a mortificação ajuda a viver bem, né? Viver melhor. E lembre-se que é uma relação de amor. Às vezes você está se levando a sério, ria mais de si mesmo. Você está se levando a sério demais. E quando a gente fica olhando muito para a gente não olha para Deus e para o outro como devia. E perde o encantamento. Os conselhos evangélicos é uma expressão de encantamento. Deve nos encantar e encantar o mundo. É interessante porque vivê-los deve gerar em nós alegria, porque somos libertos da necessidade do ter, da necessidade de satisfazer o outro para ganhar a fama, para agradar o outro. Eu vim para fazer a vontade do Pai e não a minha, nem a do outro. Jesus não procurou corresponder às expectativas messiânicas nem dos seus discípulos, nem daqueles que lhe eram próximos, muito menos de todo o povo. Não, ele veio para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. É importante isso. Quando nós nos comprometemos com a Sagrada Escritura, com a encarnação da palavra, meu alimento é fazer a vontade do Pai, é agradá-lo, é servir a Ele, não a mim mesma, não ao outro. Como sabemos que estamos vivendo verdadeiramente os conselhos evangélicos? Estamos gerando vida? Porque o Evangelho gera vida, e vida em plenitude. E gera vida não em mim, porque nosso objetivo não é nós mesmos, o nosso objetivo é o outro. Está gerando vida ao nosso redor, então eu devo estar vivendo bem. Mas não é importante que eu saiba. São Paulo vai dizer assim que ele tinha Satanás para bater-lhe a face e para reconhecer e ver a sua fraqueza. Porque quando sou fraca, então é que Deus que revela em mim toda a sua força. Então não é necessário que eu fujo à pobreza quando eu começo a me orgulhar, porque estou vivendo bem os conselhos evangélicos. A nossa preocupação não deveria ser em se estamos vivendo bem os conselhos evangélicos, mas se estamos amando como Jesus ama. Porque se amarmos como Jesus ama, como Ele ensinou, sem dúvida alguma, não há erro, estaremos vivendo com os conselhos evangélicos. Fale sobre a vivência dos conselhos evangélicos. Eu já falei aqui sobre a vivência dos conselhos evangélicos. Primeiro, quando vivemos, nos libertamos de nós mesmos. É uma grande graça. Segundo, amar a Deus, amar o outro. Na verdade, a ordem é o contrário. Quando eu amo a Deus, eu amo o outro, eu me liberto de mim mesmo. Essa é a ordem melhor. Nessa vivência dos conselhos evangélicos. É interessante também dizer que é um trabalho dia a dia, em segredo, a cada instante, a cada oportunidade que a vida me convoca a experimentar isso, a cada momento em que eu posso partilhar, o que eu posso dar-me. São momentos onde eu posso obedecer ao meu coordenador, no meu serviço, no trabalho, ao coordenador, ao responsável dentro do trabalho, em casa. Essa obediência mútua que um casal tem quando se entende que aquela expressão é uma expressão de Cristo, é o Cristo, está o Cristo escondido ali. Então, essa vivência é dada dia a dia.
E é nesse cotidiano. E é uma tarefa para a vida toda. Não vai ser num ano, com 2 anos ou 3 anos. Aí eu vivi conselhos evangélicos durante 3 anos da minha vida. Não, é tarefa para a vida inteira. Eu sempre terei oportunidade de crescer através da pobreza, da castidade, da obediência, do testemunho até o martírio, da misericórdia, do misericordiar. Eu sempre terei o que aprender, eu sempre terei algo a dar e a anunciar ao mundo. Essa vivência dos conselhos evangélicos deve ser como uma lâmpada colocada em cima do monte. Como é a pobreza dentro do carisma? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque toda vez me fazem essa pergunta. Como é a pobreza dentro? É como a pobreza de Cristo. Nós somos chamados a imitar o Cristo em sua vivência, nas suas escolhas, na sua forma de viver. Hoje eu estou numa casa muito boa. Ontem eu não estava numa casa muito boa. Eu recebo o que vem de Deus e me alegro. A perfeita alegria vem de uma perfeita pobreza. Hoje não tenho saúde. Ontem eu tinha saúde. Eu vivo não pensando, olhando esta vida aqui. Eu olho para a vida que vem, que virá e já experimento nela essa alegria. A pobreza é uma pobreza de simplicidade, de partilha, de partilhar o pão, de partilhar a vida, de partilhar os bens, de não ter apego a nós mesmos nem aos bens materiais. Mas não é uma pobreza de... uma coisa importante, não confundir com o conselho da pobreza com mendicância. Ordens mendicantes, existe uma outra realidade, é uma outra vivência. Aqui estamos falando do conselho da pobreza. Tá? Tem algumas coisas que eu escrevi que eu gostaria de ler para vocês. Não sei como está, mas os conselhos evangélicos foram nos dados para organizar as coisas temporais, isso está no catecismo, de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho. Olha que lindo! Organizar as coisas temporais deste tempo, de acordo com Deus, que é eterno, e impregnar o mundo com a força do Evangelho. O mundo não pode ser transfigurado e oferecido a Deus sem o Espírito das bem-aventuranças. Que coisa linda, o mundo não pode ser transfigurado. Então, olha que lindo o nosso carisma, que é um carisma das bem-aventuranças, e em especial dessas bem-aventuranças, pobreza, mansidão, misericórdia, o acolher o sofrimento por amor a Jesus, dar sentido ao sofrimento por amor a Jesus. Coisa linda. Conforme o catecismo, a pessoa casta não tolera a vida dupla, isso está no catecismo também. Não tolera a vida dupla, nem uma linguagem dupla. Olha, é verdadeiro, é autêntico. A pessoa casta comporta uma aprendizagem de domínio de si. Ele é consciente e livre. A castidade nos recompõe, reconduz-nos a esta unidade. Olha, eu diria inclusive que não só a castidade, de todos os conselhos vividos. E eu achei interessante que no artigo 2344 do Magistério do Catecismo, vai falar que há dentro da castidade um esforço cultural. Olha que pleno! A gente fica tão limitado à sexualidade, e o Catecismo diz assim, a castidade implica um esforço cultural, em respeito. Olha, é
é para encantar mesmo. Pode colocar, tá? Como viver a castidade no sentido de buscar uma vida simples, casta, sem exageros, só exagerado? Primeiro, você não está sozinho nessa luta. Meu irmão, minha irmã, você tem a ação do Espírito, você não é maior que Deus. Entendo que mesmo que a minha miséria é uma gota no oceano da misericórdia de Deus. Então, a minha imperfeição, mergulhada na imperfeição, na perfeição de Deus, mas você será moldado pelo Espírito. Tem a oração. Olha só quem está chegando para embelezar a nossa live. Vem aqui. Que linda. Ai, tá limpinha. Olha, gente. Fala assim. Boa noite, pessoal. Quer falar, não? Então dá só tchauzinho pra eles. Mas não vejo tudo. O que você queria dizer pra eles? Fala assim, Jesus é vida. Hã? Olha só. Pede sua bênção, padrinho. O padrinho tá falando com você. Aqui é ruim porque você não tá vendo, né? Você gosta de gente, gosta de ver as pessoas. Mamãe já tá perto de terminar. Molinho, é molinho. É? Molinho. É molinho isso aí? Molinho. Ó, papai tá falando assim, ei, Tuca, papai tá com saudade. Fala assim. Fala assim, eu também tô com saudade, papai. Ô, Marcelo, que alegria você aqui conosco, Marcelo, que caminhou conosco logo no início da comunidade, do grupo de oração. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Então, sou exagerando. Aí está, escolha, não perca a oportunidade de escolher a Cristo como seu Senhor. Então, os exageros vão sendo ordenados pelo Espírito de Deus. A ação de Deus vai nos ordenando, tá? É importante a gente ter essa experiência de que a oração nos ordena, o Espírito nos ordena, o Evangelho vai tirando de nós aquilo que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa existência e que não se assemelha à vida que Cristo quer para nós. De sobriedade, de simplicidade. Ah, sua bênção, Padre William. Que bom que o senhor está aqui também. Padre William sabe rir de si mesmo e nos faz rir também. Que coisa boa, né? O bom humor é uma característica dos filhos de Maria extremamente importante, né? Ser bem-humorado, saber rir e recomeçar sempre. Então, meu povo, o que nós podemos tirar dos conselhos evangélicos? Uma expressão de encantamento. É uma vivência de amor. E é fruto de uma relação de amor. Quando eu digo fruto, porque minhas escolhas são feitas a partir deste amor. Eu escolho não ter por causa dele, porque tenho a ele. Eu escolho
não ser no sentido de prazeres, né, não de me satisfazer, para ser como Ele. Eu escolho ser o menor para viver como Ele, renunciando a todo o poder. Então, porque eu amo, é fruto dessa experiência de amor, a minha escolha livremente, quando estou apaixonado, quero vivenciar isso, mas não é paixão no sentido das paixões ou no sentido de, hoje é muito assim, né, o amor é lindo enquanto dure. Não, um amor apaixonado quer dizer esse amor que sofre da paixão de nosso Senhor. Pensem nisso, né? Dentro do conselho evangélico, nos conselhos evangélicos, o que você vê? O crucificado, pobre, nu, vazio de si, sem fama, sem poder, mas atraindo a todos nós. É um mistério que nos atrai. Olha, tamanha pobreza, se abandona totalmente, até na sua forma de morrer. Seu jeito de morrer é entregue em suas mãos. Ó Pai, eu entrego o meu espírito. É entrega. Olha para a cruz que grita para nós os conselhos evangélicos. E os nossos conselhos, os nossos compromissos, olha para a cruz, está lá. A morte que gera vida, a misericórdia que nos alcança e nos transforma. Então eu faço esse convite a todos a mergulharmos e fazermos sempre essa leitura do Evangelho, da cruz, e ouvindo os conselhos evangélicos a partir dele, que ele seja a nossa medida. Essa medida é uma medida que nos fará, sem dúvida nenhuma, morrer e ressuscitar, recomeçar, sempre, de novo, humildemente, e sem fazer muito caso de que está recomeçando. Porque isso aí é muito exigente, é verdade. O Evangelho é exigente, a cruz é exigente, a dor nos exige, amar nos exige e a vida nos exige. Mas que aventura fantástica é a vida, não é mesmo? Que aventura fantástica, que bem-aventurança é essa de viver no amor e de viver pelo amor e de caminhar com o amor, de viver com Ele. Então, que possamos revelar ao mundo de forma espetacular os conselhos evangélicos. Um grande abraço, boa noite a todos que se fizeram presentes nesta live, a todos que estarão escutando em uma outra oportunidade, e recebam essas palavras com abertura de coração e que seja fecundo conforme o desejo do Pai.